Olá pessoal, agora a gente vai dar continuidade ao nosso curso de eletrostática e agora vamos falar sobre energia potencial elétrica. A gente viu no curso de Física 1 que a energia potencial é a energia que pode ser armazenada. E essa energia potencial a gente dividiu ela em duas. A energia potencial gravitacional, quando um corpo armazena energia em um campo gravitacional, a energia potencial elástica, quando o corpo armazena energia em um meio elástico, como por exemplo uma mola. E agora vamos passar a entender e aplicar o conceito de energia potencial para o caso de um campo elétrico. Então, para isso, considere um condutor eletrizado positivamente, por exemplo, com uma carga Q, fixo em um determinado local, livre da influência de outras cargas. Já sabemos que na região do espaço que envolve esse corpo, existe um campo elétrico gerado por essa carga nele existente. Nesse caso, uma carga positiva, o campo elétrico é um campo elétrico de afastamento. Agora, vamos abandonar em um ponto P uma carga de prova Qzinho. E aí, eu trago essa carga de prova positiva, inicialmente, de um ponto muito distante, a uma certa distância tendendo a infinito, para uma certa distância D mais próxima à carga, tá certo? Então, enquanto eu estou segurando esta carga com uma força exercida por minha mão, ela está armazenando energia neste campo elétrico. Então, devido ao campo elétrico, a carga de prova, como a gente já sabe, positivo, repele positivo, e se afastará desse condutor, quando eu tirar minha mão, e, consequentemente, ganhando velocidade, essa energia que estava armazenada, ela se transforma em energia cinética, tá certo? Agora, se eu tiver uma carga fixa negativa, essa carga fixa negativa também produz um campo elétrico nesse espaço. O campo elétrico tem umas linhas de força chegando nesta carga. E agora eu trago uma carga positiva, tá certo? De uma região bem próxima aqui, para uma região bem distante. Enquanto eu estiver segurando a carga, essa carga vai estar armazenando energia. À medida que eu solto essa carga de um ponto aqui bem distante, que o campo elétrico ainda passe a atuar nela, positivo vai atrair negativo e vice-versa. Então, essa carga ela vai entrar em movimento, e ela vai ganhar energia cinética. Então, por adquirir essa energia cinética, tanto no caso anterior como agora, podemos concluir que no ponto ao qual soltamos a carga de prova, ela armazena energia potencial. Essa energia potencial armazenada, devido a esse campo elétrico, vamos dar o nome a ela de energia potencial elétrica. Então, a energia que um corpo eletrizado possui em virtude de sua localização em um campo elétrico, denominaremos de energia potencial elétrica. Então, aqui a gente faz uma analogia entre a energia potencial elástica e a energia potencial elétrica. Observe que à medida que eu comprimo essa mola armazena energia potencial elástica. À medida que eu solto a mola volta à sua posição de equilíbrio, e assim adquire velocidade. Tal mecanismo acontece também se a gente tiver carga elétrica. Se eu trago uma carga positiva muito distante para próximo de uma carga positiva, enquanto eu estiver segurando essa carga, ela está armazenando energia. Solto a carga, ela entra em movimento, ganha energia cinética. Então, se a partícula for solta, ela acelera, se afastando da esfera,
e sua energia potencial elétrica vai sendo convertida em energia cinética. Para isso, agora a gente vai definir como se determina a energia potencial elétrica armazenada no sistema constituído de duas cargas, que tem, por exemplo, uma carga positiva, Q, e uma carga positiva aqui também, Qzinho, ao qual vamos denominar ela de carga de prova em um certo ponto P aqui, tá certo? Esse ponto está a uma distância D desse corpo carregado, que produz o campo elétrico, e dessa forma a gente pode expressar a energia potencial elétrica como sendo igual à constante eletrostática do meio, o produto das duas cargas, dividido pela distância que as separa. Fato importante é que aqui, ao contrário da expressão do campo elétrico, aqui a gente não vai usar as cargas em módulo. Se a carga for positiva, eu considero o sinal positivo. Se a carga for negativa, considero o sinal negativo, tá certo? E a unidade de energia no sistema internacional é o Joule, ao qual a gente representa ela pela letra J maiúsculo. Então, relembremos que a energia potencial, ela é um tipo de energia e todo tipo de energia, ela é uma grandeza escalar. Então, aqui a gente não vai se preocupar em definir sentido e direção, apenas o módulo da energia armazenada por esse sistema de cargas, tá certo? Alguns pontos importantes que vale a pena mencionar. A energia potencial é adquirida pelo sistema de carga Q e Qzinho. Se essas duas cargas puderem se mover, elas irão adquirir energia cinética a partir dessa energia potencial. Quando, porém, a carga Qzão é fixa, o que ocorre na maioria das vezes, associamos à carga de prova Qzinho toda a energia potencial do sistema, tá certo? Agora, para a gente aplicar o conceito de energia potencial elétrica, considere o exemplo 1. Uma carga elétrica de 2 microcoulombs movimenta-se nas proximidades de uma carga elétrica fixa de valor de 16 microcoulombs. Se o deslocamento da menor carga for de 8 centímetros, qual é a energia potencial elétrica? Então, agora a gente tem duas cargas de mesmo sinal, positiva, e a gente sabe, né, que positivo repele positivo. Então, a menor distância que elas conseguiram se deslocar foi para manter entre elas uma distância de 8 centímetros. Então, vamos anotar aqui os dados para a gente fazer o exemplo A. Então, vou chamar aqui a carga Qzão de 16 microcoulombs. O microcoulombs é 10 a menos 6 coulombs. A carguinha aqui, ó, 2 microcoulombs, isso corresponde a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. A constante que a gente vai considerar, a constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. E a gente quer saber, na letra A, qual é a energia potencial quando a distância for igual a 8 centímetros. A gente precisa transformar aqui em metros. Vou dividir aqui por 100, que é a mesma coisa de 10 ao quadrado. Então, fica 8 dividido por 10 ao quadrado. Quando a gente passar o 10 ao quadrado para cima, vai subir 10 a menos 2 metros. Então, para a gente determinar o valor da energia potencial elétrica, a energia potencial elétrica será igual a constante vezes as cargas dividido pela distância entre elas, sem ser ao quadrado, tá? Então, substituindo os valores, a gente vai ter 9 vezes 10 a nona, vezes 16 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso eu vou dividir por 8 vezes 10 a menos 2, tá certo? Bom, se a gente fizer os cálculos,
a gente, por exemplo, pode dividir 16 por 8, que vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 9, a gente vai encontrar aqui, ó, 36. Vezes 10, aqui a gente vai ter 9 menos 6 dá 3, menos 6 dá menos 3, aqui está menos 2, quando ele sobe positivo, então menos 3 mais 2 vai dar igual a menos 1 joule. Se a gente transformar isso daqui para um número por extenso, ou notação científica, né? A vírgula vai andar uma casa aqui, ó, para esquerda, então vai elevar, e encontraremos aqui o valor de 3,6 joules como sendo a energia, né, que esta carga de 2 microcoulombs vai armazenar por ela estar próximo, né, ou imersa em um campo elétrico gerado pela carga de 16 microcoulombs. Letra B. Qual a energia potencial elétrica quando a carga estiver a 16 centímetros da carga fixa? Então, agora, ó, sair de uma distância de 8 centímetros para uma distância de 16 centímetros. Então, aqui, ó, a distância vai dobrar. A gente vai perceber que se essa distância dobrar, né, a energia potencial ela vai diminuir. Para este caso que eu tenho duas cargas positivas, mesmos sinais. Então, aqui ó, vai ficar 16 vezes 10 a menos 2 metros. Então, substituindo na equação, energia potencial elétrica constante vezes dividido pela distância entre elas. Então, se a gente substituir os valores, teremos 9 vezes 10 a nona, vezes 16 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6. E a nova distância agora, 16 vezes 10 a menos 2. Então, já posso cortar esse 16 com esse 16. 16 por 16 dá 1. 9 vezes 2 vai dar igual a 18. Então, aqui, ó, 18 vezes 10. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6, menos 3. E mais 2, menos 1, que é a mesma coisa que 1,8 joules. Observe que a energia potencial diminuiu 2 vezes quando dobramos a distância em relação à inicial. Letra C. Agora, a gente quer saber a energia potencial quando a distância entre elas for de 24 centímetros. Então, agora eu vou triplicar a distância. Então, 24 centímetros, posso dividir por 100. Encontraremos 24 vezes 10 a menos 2. E se a gente substituir na equação, eu vou deixar, né, como exemplo para você, a gente vai encontrar uma energia potencial 3 vezes menor do que a gente tinha na letra A. Então, se a gente fizer essa divisão, né, pegar a letra A e dividir por 3, a gente vai encontrar 1,2 joules, tá certo? Então, o que é que temos aqui? A gente tem uma carga fixa, vou colocar ela aqui, ó, fixa, positiva, e eu trouxe a uma menor distância possível, que foi de 8 centímetros, uma outra carga aqui, ó, positiva. Aqui tem uma carga Qzone e aqui tem uma carga Qzinho. Observe que para uma distância de 8 centímetros, a energia potencial equivaleu a 3,6. À medida que eu abandonei essa carga, ela foi adquirindo velocidade. Quando ela andou mais 8 centímetros, sua energia potencial já foi diminuindo. Já foi diminuindo para quanto? 1,8. E ela foi ganhando uma certa velocidade aqui, ó. Se eu aumentei ainda mais a distância, mais 8 centímetros,
A carga, né, quando ela chega aqui, ela já teve sua energia potencial diminuída ainda mais, né? E ela já ganhou mais velocidade. Ou seja, o que é que eu quero que você perceba com isso? É que a carga saiu de um ponto mais próximo, onde a energia era 3,6, e passou para um ponto mais distante e a energia potencial elétrica diminuiu. E mais distante ainda, a energia potencial elétrica diminuiu ainda mais. Ou seja, a gente vai perceber isso daqui, tanto se eu tiver carga positiva com positiva e negativo com negativo. E mais além também, se a gente tiver cargas de sinais contrários, que é o próximo exemplo. A gente vai perceber o seguinte, que espontaneamente, os corpos, eles procuram sempre, eles vão espontaneamente para o ponto de menor energia potencial, para o ponto de menor energia potencial. Observe que quando eu solto uma esfera, por exemplo, de uma altura de 2 metros, a esfera ela vai até o chão, né? Vai para o chão, vai para o solo. Quando esse corpo está no solo, né? Perdão, essa energia potencial é bem menor, essa energia potencial gravitacional é bem menor.